Você já sentiu que está vivendo no piloto automático, enquanto o mundo ao seu redor dita cada passo que você dá, que você reage em vez de agir? Que suas emoções controlam você, e não o contrário. A verdade é esta: a maioria das pessoas vive como ovelha num rebanho. Seguem tendências, obedecem medos, esperam permissão para viver, e pior, nunca percebem que foram domesticadas pela própria mente. Mas há outro caminho. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores filósofos estoicos, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Ele governou o maior império do mundo, e mesmo assim sabia que a verdadeira batalha não estava lá fora. Estava dentro dele. Neste vídeo, você vai descobrir 7 princípios estoicos que vão transformar você de um ser reativo em uma arma de precisão mental, alguém que age com intenção, que domina suas emoções, que não se curva ao caos externo. Não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar imparável. E você pode começar hoje. Agora mesmo, nos próximos 22 minutos, vamos começar. O estoicismo foi praticado por imperadores, escravos, comerciantes e guerreiros. De Marco Aurélio a Epicteto, esses homens enfrentaram desafios inimagináveis: guerras, traições, pobreza extrema, perda de poder, e mesmo assim permaneceram inabaláveis. Por quê? Porque eles dominaram algo que a maioria das pessoas nunca aprende: o controle da mente. Eles não controlavam o mundo, controlavam a si mesmos. E isso os tornava invencíveis. Hoje, você vai aprender os mesmos princípios que eles usaram, não como teoria antiga, como ferramentas práticas para o mundo moderno, onde você é bombardeado por distrações, opiniões, pressões e medos 24 horas por dia. Prepare-se, porque cada princípio que você vai descobrir agora é uma lâmina que vai cortar as correntes invisíveis que te prendem. Primeiro, domine a dicotomia do controle. A maioria das pessoas desperdiça 90% da sua energia tentando controlar coisas que estão fora do seu alcance: o trânsito, a opinião dos outros, o passado, a economia, o clima, a traição de alguém. E enquanto lutam contra o incontrolável, ignoram completamente o que podem controlar: seus pensamentos, suas reações, suas escolhas, suas ações. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos do mundo, ensinou: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas sim a visão que elas têm desses eventos. Pense nisso. Você não pode controlar se alguém te traiu, mas pode controlar se vai permitir que isso te destrua ou te fortaleça. Você não pode controlar uma crise financeira, mas pode controlar como você se adapta, aprende e reconstrói. A diferença entre uma ovelha e uma arma mental: a ovelha reage, a arma escolhe. Então, como aplicar isso? Primeiro, todo dia pela manhã, faça esta pergunta: o que está sob meu controle hoje? Escreva 3 coisas. Pode ser minha disciplina, minha atitude, meu foco. Segundo, quando algo te perturbar, pause por 5 segundos e pergunte: isso está sob meu controle? Se não estiver, solte, imediatamente, sem drama, sem ruminação. Terceiro, ao final do dia, revise: onde desperdicei energia tentando controlar o incontrolável? Imagine que você acorda amanhã e, em vez de se irritar com 20 coisas que não pode mudar, você direciona toda a sua força para as 3 coisas que pode mudar. Em 30 dias, você seria outra pessoa. Mas dominar o controle da mente não basta se você não aplicar o segundo princípio, e este separa os fracos dos inabaláveis. Segundo, pratique a indiferença voluntária ao julgamento externo. Aqui está uma verdade brutal: você nunca será livre enquanto precisar da aprovação dos outros. A maioria das pessoas é prisioneira de olhares, comentários, likes, validação. O que vão pensar de mim? E se eu falhar e todos rirem? Será que sou bom o suficiente? E enquanto você vive obcecado pela opinião alheia, sua vida é controlada por pessoas que nem sequer conhecem você de verdade.
Marco Aurélio escreveu: leva em consideração as opiniões dos outros apenas no que se refere à justiça e ao bem comum. No restante, segue teu próprio julgamento. Ele era imperador. Milhões de pessoas tinham opiniões sobre ele, e ele sabia, se prestasse atenção a todas, enlouqueceria. Então ele escolheu: vou viver de acordo com meus princípios, não com as expectativas dos outros. Veja bem, isso não significa ser arrogante ou ignorar conselhos sábios. Significa isso: sua paz interior não pode depender da aprovação externa. Como aplicar? Primeiro, identifique uma área da sua vida onde você está paralisado pelo medo do julgamento. Talvez seja mudar de carreira, talvez seja terminar um relacionamento tóxico, talvez seja começar aquele projeto. Segundo, escreva: qual é a pior coisa que pode acontecer se alguém me julgar por isso? Na maioria das vezes, você vai perceber que a resposta é nada. Absolutamente nada de real. Terceiro, haja de qualquer forma. Uma vez, apenas uma vez. E observe, o mundo não desabou, você não morreu. E a liberdade que você sentiu, essa é a recompensa. Pense em alguém que você admira, alguém que vive com autenticidade. Agora pense, essa pessoa se preocupa com o que estranhos pensam dela? Não, porque ela sabe quem é. Você também pode ser assim, mas espere. Antes de continuar, entenda isso. Se você domina o controle mental e a indiferença ao julgamento, mas não aplica o terceiro princípio, você ainda está vulnerável. Porque o próximo princípio é sobre blindagem emocional. Terceiro, antecipe a adversidade e pratique a premeditatio malorum. A maioria das pessoas é destruída pela adversidade porque nunca se preparou mentalmente para ela. Elas vivem numa fantasia de que tudo vai dar certo. E quando a vida inevitavelmente traz desafios, perda, rejeição, fracasso, doença, elas entram em colapso. Os estoicos tinham uma técnica poderosa: premeditatio malorum, a premeditação dos males. Sêneca, conselheiro de imperadores e um dos homens mais ricos de Roma, praticava isso diariamente. Ele imaginava perder tudo: sua riqueza, sua posição, sua saúde. Por quê? Porque quando você antecipa mentalmente a adversidade, ela perde o poder de te destruir. Você remove o elemento surpresa. Você prepara respostas. Você fortalece sua mente. Como Sêneca disse, ensaia na mente a perda, o exílio, a dor, a morte. Então, quando vierem, não te encontrarão despreparado. Isso não é pessimismo, é realismo estratégico. Pense nisso como um soldado que treina para combate. Ele não espera que a guerra seja fácil, ele se prepara para o pior. E quando o pior vem, ele não entra em pânico. Ele age. Como aplicar? Primeiro, uma vez por semana reserve 10 minutos. Pegue papel e caneta. Segundo, escreva: qual é o pior cenário que pode acontecer na minha vida nos próximos 6 meses? Pode ser perder o emprego, terminar um relacionamento, enfrentar uma doença. Terceiro, agora escreva: se isso acontecer, como eu vou responder? Quais ações vou tomar? Como vou me recompor? Essa preparação mental te torna inabalável, porque você já visitou o pior cenário e sobreviveu mesmo que só na imaginação. Imagine que você perde seu emprego amanhã. Se você já visualizou isso, já planejou alternativas, já fortaleceu sua mente, você não entra em desespero. Você age com clareza. E aqui está o que a maioria nunca percebe. Quando você antecipa a adversidade, você também aumenta sua gratidão pelo presente. Porque você sabe que nada é garantido, e isso te faz viver com mais intensidade. Mas ter mente forte e gratidão não é suficiente se você não domina o quarto princípio, que é sobre identidade. Quarto, construa uma identidade baseada em virtudes, não em resultados. Aqui está onde a maioria das pessoas se perde. Elas constroem sua identidade em coisas externas. Sou bem-sucedido porque tenho dinheiro. Sou valioso porque tenho um relacionamento. Sou importante porque tenho um cargo. E o que acontece quando perdem o dinheiro? O relacionamento acaba, o cargo é tirado,
Elas entram em crise existencial porque não sabem quem são sem essas coisas. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, não se definia pelo poder. Ele se definia por suas virtudes: coragem, justiça, sabedoria, disciplina. Ele sabia que o império poderia cair, que ele poderia ser traído, que a morte viria. Mas suas virtudes, essas eram eternas. Ninguém poderia tirá-las dele. Epicteto ensinou: não procures que os eventos aconteçam como queres, mas deseja que aconteçam como acontecem, e tua vida fluirá bem. Isso significa: pare de basear sua felicidade em resultados. Base-a em quem você está se tornando. Como aplicar? Primeiro, defina suas 3 virtudes centrais. Exemplos: integridade, coragem, compaixão, disciplina, honestidade. Segundo, todo dia, antes de dormir, pergunte: hoje, vivi de acordo com minhas virtudes? Não pergunte: ganhei dinheiro? Fui aprovado? Recebi likes? Pergunte: fui corajoso? Fui honesto? Fui disciplinado? Terceiro, quando algo der errado, lembre-se: eu não sou definido por este resultado, sou definido por como eu respondo a ele. Imagine que você perde tudo amanhã: dinheiro, status, posses, mas você ainda tem suas virtudes. Você ainda tem disciplina, coragem, sabedoria. Você pode reconstruir tudo, porque você não foi perdido. Essa é a diferença entre uma ovelha e uma arma. A ovelha é frágil porque depende do externo. A arma é inabalável porque é forjada no interno. Mas identidade forte não basta se você não domina o 5º princípio, e este é sobre ação imediata. Quinto, haja agora, pratique o amor fati. A maioria das pessoas espera o momento perfeito, a segunda-feira ideal, o dia em que vão estar prontos, e enquanto esperam, a vida passa. Os estoicos tinham um conceito revolucionário: amor fati, o amor pelo destino. Não significa aceitar tudo passivamente. Significa isso: ame o que acontece e transforme isso em vantagem. Marco Aurélio escreveu: há impedimento à ação, avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Pense nisso. O obstáculo não te impede, ele te direciona, ele te força a evoluir. Você perdeu o emprego? Agora você é forçado a encontrar algo melhor. Você foi rejeitado? Agora você é forçado a se tornar mais forte. Você falhou? Agora você tem sabedoria que o sucesso nunca te daria. Como aplicar? Primeiro, quando algo ruim acontecer, pause, respire e pergunte: como isso pode me servir? Não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre encontrar o uso estratégico da adversidade. Segundo, pare de esperar condições perfeitas. Haja com o que você tem, onde você está, agora. Quer começar um negócio? Comece com R, 100. Quer mudar de carreira? Dedique 1 hora por dia a aprender. Quer melhorar sua saúde? Comece com 10 minutos de exercício. Terceiro, ao final de cada semana pergunte: o que eu fiz? Não o que planejei fazer. Porque a ação, mesmo imperfeita, vence intenção perfeita sempre. Imagine que você tem 2 pessoas. Uma planeja a vida perfeita por 5 anos. A outra age imperfeita por 5 anos. Quem vai estar mais longe daqui a 5 anos? A segunda. Sempre. Mas agir sem sabedoria é perigoso. E é por isso que o 6º princípio é crucial, porque é sobre discernimento. Sexto, desenvolva a visão de cima, pratique a visão do todo. A maioria das pessoas vive presa no drama imediato. Alguém te cortou no trânsito? Raiva. Alguém te criticou? Ofensa. Algo não saiu como esperado? Desespero. Elas vivem como formigas, enxergando apenas 1 milímetro à frente. Os estoicos praticavam algo poderoso: a visão de cima. Ver a vida de uma perspectiva ampla, quase cósmica. Marco Aurélio frequentemente imaginava a Terra vista do espaço. Ele via impérios, guerras, tragédias e percebia:
Tudo isso é minúsculo, temporário, insignificante no grande esquema do universo. Isso não tornava sua vida sem sentido. Tornava suas preocupações pequenas mais leves e suas ações grandes mais claras. Ele escreveu: pensa na imensidão do tempo e do espaço. Considera que todas as coisas individuais são como um grão de areia. Como aplicar? Primeiro, quando algo te perturbar, pergunte: isso vai importar daqui a 5 anos? Se não, solte. Imediatamente. Segundo, uma vez por mês, reserve 30 minutos. Vá para um lugar tranquilo. E visualize sua vida de cima como se você fosse um observador. Veja seus problemas, suas conquistas, seus medos. De cima, eles parecem menores, não parecem? Terceiro, quando tomar decisões, pergunte: o que meu eu futuro, daqui a 10 anos, gostaria que eu fizesse agora? Essa perspectiva ampla te liberta do drama imediato e te conecta com o que realmente importa. Imagine que você está estressado porque alguém falou mal de você. Agora imagine isso visto de cima. Um pequeno ser humano, num pequeno planeta, num universo infinito, preocupado com a opinião de outro pequeno ser humano. Isso muda tudo, não muda. E agora chegamos ao último princípio, o mais poderoso de todos. Porque sem este, todos os outros ficam incompletos. Sétimo, lembre-se da morte e pratique o memento mori. A maioria das pessoas vive como se fosse imortal. Elas adiam sonhos. Toleram relacionamentos tóxicos. Vivem vidas que não querem porque acham que têm tempo infinito. E então, um dia, o tempo acaba. E elas percebem tarde demais. Desperdiçaram a única vida que tinham. Os estoicos tinham um lembrete diário. Memento mori, lembre-se de que você vai morrer. Não por morbidez, mas por urgência. Por clareza, por liberdade. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar a vida agora. Deixa isso determinar o que você faz, diz e pensa. Ele não estava sendo dramático, estava sendo real. Sêneca disse: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Quando você realmente internaliza que vai morrer, que este ano pode ser o último, que este mês pode ser o último, que este dia pode ser o último, algo muda. Você para de tolerar o que te diminui. Você para de viver para os outros. Você para de adiar o que importa. Você começa a viver com intenção. Como aplicar? Primeiro, todo dia ao acordar, diga mentalmente: hoje pode ser meu último dia. Como eu vou vivê-lo? Segundo, uma vez por semana escreva: se eu morresse daqui a 1 ano, o que eu mudaria na minha vida agora? E então, mude. Não quando estiver pronto. Agora. Terceiro, quando algo te irritar, pergunte: isso merece minha energia limitada? Meu tempo finito? A morte não é inimiga, é professora. Ela te ensina o que importa. Imagine que você descobre que tem 6 meses de vida. O que você faria diferente? Com quem passaria tempo? O que pararia de tolerar? Agora perceba, você já tem prazo de validade. Você só não sabe a data. Então viva como se soubesse. Hoje você descobriu 7 princípios estoicos que transformam você de ovelha em arma mental. Domine a dicotomia do controle e foque no que você pode mudar. Pratique indiferença ao julgamento externo, liberte-se da aprovação alheia. Antecipe a adversidade, prepare sua mente para o pior. Construa identidade em virtudes, não em resultados, seja inabalável. Haja agora com amor fati, transforme obstáculos em caminhos. Desenvolva a visão de cima, veja a vida com perspectiva ampla. Lembre-se da morte viva com urgência e clareza. Agora, eu te desafio. Escolha o M desses princípios, apenas um, e comece hoje, não segunda-feira. Não quando se sentir pronto. Hoje, agora, nos próximos 30 minutos, porque a diferença entre quem transforma a vida e quem apenas assiste. Ação. Se você está comprometido com essa transformação, escreva nos comentários: hoje eu assumo o controle. Eu quero ver quem está realmente pronto para deixar de ser ovelha e se tornar arma.
Se você quer mais conteúdo sobre estoicismo, filosofia prática e domínio mental, inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana, novos vídeos sobre transformação interna com base nos ensinamentos dos maiores mestres da história. E no próximo vídeo, vou revelar 5 hábitos matinais dos estoicos que reorganizam sua mente antes das 7 da manhã, rituais simples que imperador Marco Aurélio usava para governar a si mesmo antes de governar o mundo. Você não vai querer perder. Até lá, lembre-se, você tem o poder. Você sempre teve. Agora, use-o.